dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso amado Salvador Jesus possa estar enchendo o seu coração nesta manhã de domingo, uma manhã tão bonita, não é? Nós vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para o estudo desta lição. Precisamos da graça de Deus, precisamos que Ele nos capacite e que Ele fale ao nosso coração e ao coração também daqueles que vão estar nos ouvindo e vão estar também em outro momento, possivelmente, estudando essa lição. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer por esta manhã tão linda que o Senhor nos dá. E acima de tudo, ó Deus, nós também te agradecemos, porque o Senhor fala conosco através da tua palavra. O Senhor fala de diversas formas, mas tem, ó Deus, se comunicado conosco, ó Deus, através da tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela Bíblia, que ainda podemos usar, que temos liberdade de ter muitas Bíblias em nossa casa, temos acesso à tua palavra através da escrita. Também, ó Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, chamada casa de oração, pela comunhão que podemos ter com os nossos irmãos em Cristo. Agora, Deus, dependemos do Senhor, dependemos da tua graça, do teu poder, para que a tua palavra, ó Deus, fique firmada na nossa mente, no nosso coração, e que o Senhor nos ajude a colocá-la em prática, não guardar para nós mesmos, mas repartir, compartilhar a tua palavra com tantas outras pessoas. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, é um privilégio para nós, né? Estudarmos a palavra de Deus. Ela é um manual de Deus para a nossa vida e ela nos ajuda a conhecermos a vontade de Deus para vivermos de acordo com o propósito que Deus tem para cada um de nós aqui neste mundo. Pois a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Hebreus 4:12. Nós estamos aí numa caminhada. São vários domingos, não é, que estamos juntos, caminhando com o povo de Israel, saindo lá do Egito, lá de Ramsés. E estamos numa caminhada emocionante, né? Uma caminhada cheia de aventuras e emoções muito fortes. Então, eu vou pedir agora que o Tiago, por favor, coloque o mapa para nós. E nós vamos fazer assim, uma retrospectiva dessa nossa caminhada. Porque hoje nós já chegamos ao Monte Sinai, mas vamos relembrar aquilo que Deus fez nessa caminhada. Nossa, não sei se os irmãos conseguem, fica muito claro, né? Uma pena, né? Mas vamos tentar, não é? Para mim aqui está melhor. Então, o povo de Deus, então, saiu do Egito, né, de Ramsés, e eles vão em direção, vão para Sucote. Vamos lá, estamos em Sucote, e depois descendo, o povo, eles vão pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, dá para a gente perceber ali o mar, né? O Mar Vermelho, vão rodeando e a gente percebe pelo mapa uma coisa, que Canaã fica lá em cima, né? Tá lá, Jerusalém, né? Canaã, lá, Canaã.
Então, não era muito, eles estão vendo todo esse pontilhado aqui, né? Então, o caminho, irmãos, é o possível, tudo, não se tem certeza exatamente se foram esses lugares, mas, vamos dizer assim, é apenas assim, são pontos de referência, alguma coisa que nos indicam, que nos dão direção, né? Não é uma coisa assim, dizer... Não podemos afirmar com toda certeza. Não, foi aqui, né? Foi nesse lugar exatamente. Então, mas eles, a gente percebe que eles poderiam, em vez de saindo de Ramsés, ao invés de fazer toda essa volta, os irmãos já devem ter estudado isso com o Rafael, né? Mas é só para relembrar, eles podiam ter ido direto onde estão indo lá, né? Para o norte. E depois indo para lá, o caminho é muito mais perto do que fazer todo esse contorno, toda essa volta. Deus tinha um propósito. Um deles é porque o país, né? Porque o povo em guerra, com certeza, porque eles estavam pertinho. Vocês acham que eles iam querer continuar a viagem? Não. Quantas vezes eles ficaram brigando com Moisés? Moisés, mas puxa vida, olha que situação que você meteu a gente, né? Puxa, tá difícil essa viagem. Lá a gente tinha tanta comida, vamos voltar para lá, que sofrimento no deserto. Mas Deus então fez outra rota diferente. Deus dirigiu o povo e fez toda essa caminhada como estamos vendo aí, né? Então, de Sucote eles se acamparam em Etã, na entrada do deserto, né? E Deus disse: olha, se agora vocês vão se acampar em Piairote, que está lá também, número 3, não sei se vocês conseguem ver daí, vocês se acampem aí, né? E vocês vão ficar aí junto do mar. Aí vem a travessia do mar. Aí eles vão atravessar o Mar Vermelho. Aí veja só, aí é outra emoção muito grande, né? Eu fico imaginando aquele povo, era aproximadamente 2 milhões de pessoas. Aproximadamente, porque a Bíblia fala em 600 mil, mas aí não estão, porque as mulheres, pobres das mulheres, não eram contadas, né? Não eram contadas como gente. Então, não eram incluídas nesse número aí de mulheres e crianças, falam nos homens fortes, né? Que estavam caminhando, mas as mulheres estavam juntas. Então, se a gente fizer uma conta aí, contando as mulheres, outras pessoas que também se incluíram ali no meio das pessoas na viagem, as crianças, vai dar 2 milhões ou até pode passar esse número aí. Existe muita controvérsia, mas um número aproximado de 2 milhões de pessoas. Então, nessa travessia do Mar Vermelho, né? Eles vão então para o deserto de Sur, eles vão um caminho de 3 dias, eles vão chegar em Elim, também onde havia fontes de água, tá? Tinham ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e eles se acamparam ali. De Elim eles vão para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, já estão 15 dias do segundo mês, né? Então, no segundo mês, passado 15 dias, que eles saíram do Egito. E, então, outra coisa maravilhosa vai acontecer aí. Eles estavam, claro, com fome, cansados, e Deus enviou o maná. É claro que eles não ficavam só cantando baixo, né? Nesse grupo de murmuradores, muitos murmuradores, coitado do Moisés, né? Vendo esse povo murmurar, e fala assim: mas a gente está com fome, precisamos de comida, e agora? Comida acabou, aquilo que a gente trouxe acabou, precisamos, né? Não era um povo que cantava soprano, o tenor bem alto, né? Mas ficavam murmurando, devia ser um horror, né? Então não era fácil para Moisés, mas Deus falou: olha, Deus vai providenciar todas as coisas. Deus manda, então, o maná. A gente não vai ficar comentando tudo isso, porque já estudamos aí. Bom, daí eles vão, então, de Sim, do deserto de Sim, eles ficam lá em Refidim, e lá não tinha água para beber. Outra emoção forte.
outra tensão, né? Outro estresse, vamos dizer assim. Foi no 3º mês, então, aliás, voltando um pouco lá, em Refidim, lá não havia água, lá não tinha água para beber. E aí, quando eles chegam em Refidim, então eles vão passar por um problema muito sério aí. Eles vão encontrar daí os amalequitas, né? Então, irmãos, agora chegando, quando eles se acampam defronte do monte, então nós vemos que toda a história que temos na Bíblia, toda a história, Deus tem um propósito para o seu povo e para nós hoje também. Tá? Deus retirou o seu povo da escravidão para levar a terra prometida, Canaã, e que ele queria demonstrar o amor dele para com o seu povo, e ele queria cumprir as suas promessas. E às vezes é necessário nós passarmos por lutas, por dificuldades, para que a gente possa provar o amor de Deus. Porque se a gente não passa por lutas, não passamos por dificuldades, a gente também não pode experimentar as vitórias e provar o quanto Deus nos ama e está pronto para nos ajudar. Nós vamos... vou pedir para o irmão, para o Tiago, lá por gentileza, colocar o texto de Êxodo, capítulo 6, versículos 7 e 8. Vamos dar uma olhada lá nesse texto. Que Deus está relembrando a sua aliança, a aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Deus queria andar no meio do seu povo. Então foi uma oportunidade, essa caminhada, Deus queria estar junto com o povo. Deus queria mostrar o seu amor para com o seu povo. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Então, mas é interessante a gente ver que nessa caminhada pelo deserto, eles não aprendiam as lições. Quantas coisas, né? Eles poderiam ter aprendido, eles poderiam dizer, não, nós confiamos em Deus, nós já vimos tantos milagres, desde as pragas, né, que aconteceram lá no Egito, como Deus nos tirou com mão forte no deserto, mas eles não aprendiam a lição. E será que nós aprendemos as lições com as lutas que nós temos passado? Será que a gente diz, não, mas Deus me ajudou, eu atravessei aquela luta, Deus foi fiel e Deus vai continuar sendo fiel. Mas parece que sempre o nosso coração fica inquieto. Mas a gente não aprende a lição, a gente torna a cair nos mesmos erros. E uma coisa interessante, Deus é um excelente professor. Sabe, se a gente não aprende a lição, ele dá a lição de outra vez para a gente fazer. Então é melhor a gente aprender a lição de uma vez, né? Porque senão você vai ter que fazer de novo, você vai continuar no deserto da vida. Deserto significa um lugar de sofrimento, um lugar que você vai aprender uma lição, né? Senão aí o caminho fica muito longo. Tá? Então vamos aprender logo a lição, aquilo que Deus tem para nós. Vamos voltar para Refidim agora, né? Vamos agora para o texto bíblico do capítulo 17. Por favor, Tiago. Capítulo 17. Agora sim. Agora nós estamos em Refidim. E aí, em Refidim, o povo devia estar assim muito, muito cansado, né?
E o povo ali agora, talvez bem tranquilo, bom, agora a gente vai tomar um fôlego, né? Vamos aí descansar. Mas aconteceu o seguinte, eles encontraram lá um povo que era descendente de Esaú, que eram os amalequitas. Só para relembrar um pouquinho, que vocês devem saber muito bem a história de Esaú e de Jacó, filhos de Rebeca, né? E de Isaque. Vocês sabem quando a Rebeca ficou grávida e ela esperava esses 2 bebês, e diz que esses 2 lutavam no seu ventre. E Deus disse que eram 2 nações que estavam lutando no seu ventre. Era briga entre os 2 irmãos que começou no ventre de Rebeca, que era a mãe. Eram 2 povos brigando. E até hoje, irmãos, o mundo está dividido. Até hoje, entre 2 povos. Aqueles que servem a Deus, aqueles que seguem a Deus e aqueles que não seguem a Deus. Aqueles são 2 povos que estavam brigando. Eu não vou voltar lá no livro de Gênesis, porque senão tornaria muito longa a lição e eu não daria conta de tudo. Eu estava dizendo para o meu marido que essa lição de hoje dá para uns 3 dias bem trabalhados. E eu tenho que correr bastante para ver se eu consigo entregar no horário certo. Mas então, 2 povos brigando. E antes deles nascerem, Deus escolheu a Jacó. Esaú, ele era uma pessoa difícil, né? Que não seguia regras, normas. Mas aí a gente fica pensando, puxa, mas eram 2 irmãos, por que Deus escolheu? Não era certo escolher Esaú, mas por que escolheu Jacó? Mas uma coisa, isso nos ensina, Deus é soberano, né? Ele não é um Deus arbitrário. E a vontade de Deus, ela é perfeita. Deus sabe o que Ele está fazendo. Então, a sua vontade é soberana. E, então, como Esaú também, ele desprezava as coisas espirituais. Deus conhecia o coração de Esaú, sabia quem ele era. Então, os descendentes de Esaú, né, que eram os amalequitas, que vieram de Amaleque, que era neto de Esaú. Então, eles ameaçaram aniquilar o povo de Deus. Então, os israelitas, voltando a falar lá, que eles se acamparam em Refidim, eles estavam cansados, fracos, despreparados para uma guerra, e vieram, então, os amalequitas, que eram descendentes de Esaú, e esse povo, eles se sentiram ameaçados. E até hoje é assim, né? O povo que não confia em Deus, povo que não conhece a Deus, eles se sentem ameaçados por nós, povo de Deus. É sempre assim. E sempre foi. A história do mundo sempre foi assim. Então, eles se sentiram ameaçados pelos hebreus. Eles estavam de olho nas suas riquezas, nos seus rebanhos. O povo de Deus acabara de receber uma bênção, que era a provisão da água. Eles estavam felizes com aquela vitória e tudo. E aguarde, sempre depois que a gente ora e tem uma vitória, Satanás não fica satisfeito. Aí pronto, aí começa de novo a luta. Não fica esperando que você vai ficar dormindo sempre tranquilo. Opa, agora recebi essa bênção, essa vitória, agora eu vou descansar. Não, aí começa. Aí sim, aí você vai ter mais luta ainda. E a vida é até a gente chegar na Canaã celestial. É assim mesmo. Jesus falou que nesse mundo teríamos aflições, então não fica descansado, não. Começa a orar. Segue, obedece o que Jesus falou. Vocês precisam vigiar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos, então, de permanecer firmes, orando, vigiando, porque estamos sempre, irmãos, estamos em guerra, estamos em luta. E quando você diz, não, de hoje em diante eu vou orar
vou estar orando firme ali, intercedendo. Olha, você está declarando guerra para o inferno. Pode saber disso, tá? Então, se prepare para a guerra. O povo de Deus não estava preparado, não. Imagina, eles falam, agora vão descansar. Que nada, encontrar os amalequitas lá, né? Para fazer guerra. Bom, até aqui, até a Refidim, eles não precisaram fazer nada. O povo de Deus estava, vamos dizer assim, só Deus estava lutando por eles, né? Eles não tiveram que ir lá brigar com o faraó. Quem foi? Deus preparou Moisés como líder que foi lá. Mas Deus usou Moisés, né? Arão. Mas o povo não foi lá brigar para sair da terra. Eles não tiveram que contender. Deus lutou por eles. Tá? Então, eles não tiveram que destruir o poder do Egito. Não foi o povo que teve que dividir, né, o mar, nem submergiram o exército de Faraó. Não foram eles também que fizeram descer pão do céu. Tudo isso foi a mão de Deus, a ação de Deus. Eles não tiveram que tirar água da rocha. Deus providenciou através de Moisés, né? E eles nem poderiam fazer mesmo nada disso, né? O conflito foi entre Deus e entre o inimigo, né? E eles, eu gosto de uma expressão, em Êxodo capítulo 14, versículo 13 a 14. Vamos dar uma olhada nesse texto? Eu gosto muito. Êxodo capítulo 13, versículo 14, aliás. Êxodo 14, versículo 13 a 14, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ele disse, fiquem quietos, não fiquem falando. Vocês ficam falando, ficam comentando, presta atenção. Se vocês ficam falando, ficam murmurando, ficam chorando, né? Porque eu acredito que tinha muita mulherada chorando também, né? E como era bom, né? Quando a gente estava lá no Egito. Fiquem quietos, parem de falar, parem de comentar, presta atenção. Olha lá, veja o que Deus vai fazer. Fica quieto. Não é assim que é com a gente também? A gente fica meio desesperado. Puxa vida, mas eu oro tanto, eu pedi tanto a Deus. Olha o que está acontecendo. Fica quieto. Para de chorar um pouco. Descansa. Vai dormir. Tem hora, irmãos, que a gente tem que dizer, Deus, toma conta. Eu não consigo mais. Meu pai sempre dizia para mim, agora eu não posso mais. O que eu tinha de fazer, eu já fiz, agora o resto é com Deus. E é isso mesmo. Fica quieto. Deus vai lutar por nós. Deus havia lutado por eles, né? Mas agora a situação começou a mudar. Agora eles tiveram que entrar na guerra, né? Então, Moisés diz, Josué, você toma conta disso aí. Isso aí é com você. Chama homens fortes, homens valentes aí. É claro que Josué devia ter alguma experiência na arte da guerra. E vamos lá, né? O que eu aprendo com essa lição também? Assim é com a igreja de Deus. A bênção da salvação, a bênção, né, a certeza da salvação eterna, ela foi uma vitória alcançada por Jesus, né? E ele esteve sozinho na cruz, sozinho na sepultura. Mas a igreja, chega um momento que a igreja, ela precisa se empenhar, né? Ela precisa orar, ela precisa estar guerreando, né? Então, voltando ao nosso texto aí agora, lá vamos para Êxodo capítulo 18. Vamos lá para o texto.
18, não, 18 capítulo 18, versículos 10 a 13, diz assim: Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó. Desculpe, irmãos, eu estou trocando, não estamos lá, não é? Desculpe, não chegamos ainda nesse texto aí. Só gostaria de fazer um comentário do seguinte: que não havia poder nenhum não, é esse texto mesmo, irmãos, é Êxodo capítulo 18 mesmo. Só que eu não vou ler o texto todo, eu vou passar, porque senão nós vamos demorar bastante, né? Capítulo 18, versículos 10 a 13. Quando eles estavam lá, lutando, uma coisa que aconteceu, eles estavam em luta. Uma coisa muito interessante que marcou nessa guerra aí, que o texto comenta, que Moisés, ele ficou com as mãos erguidas. E enquanto Moisés e Arão e Ur estavam ajudando. Enquanto o povo estava lutando lá, e Moisés com as mãos erguidas, o povo ia vencendo a luta, ia vencendo a batalha. Mas quando Moisés ele abaixava as mãos, o exército inimigo prevalecia. E é interessante que a gente aprende o seguinte com isso daí, que Deus precisa que a liderança esteja pronta para ajudar o seu líder, erguendo as suas mãos. E quando na cultura do povo hebreu, de Israel, enquanto permanece, é como se estivesse com as mãos erguidas, é como se você estivesse orando, né? Eles costumavam erguer as suas mãos para o céu. Enquanto o líder da igreja está lutando com os problemas, ele precisa, porque o pastor da igreja, ele tem muitas lutas, nós não ficamos sabendo de todas elas. Não é fácil exercer a liderança e de conduzir o povo. E Deus precisa de pessoas idôneas, de pessoas responsáveis, de uma liderança responsável que ajude a segurar as mãos da liderança. Assim como também a lição para nós é o seguinte, que nós também precisamos de outros irmãos, da ajuda de outras pessoas, né, dos irmãos da igreja, para ajudar a segurar as nossas mãos. Porque muitas vezes cada um de nós enfrentamos problemas, enfrentamos lutas. Todos nós temos lutas. E precisamos estar sempre com as nossas mãos erguidas, orando, pedindo o socorro de Deus, ajuda. Precisamos de outras mãos para segurar as nossas mãos, estarem com suas mãos erguidas ao céu, nos ajudando em oração. E o texto de Êxodo, capítulo 18, versículos 5 a 27, também nós vamos encontrar o seguinte, o texto é bem grande, mas pode pôr para mim ali 18, versículo 1, por favor? Vamos olhar para esse texto. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Versículo 5, por favor. 5 a 6. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti
com a tua mulher e seus 2 filhos. Bom, esse Jetro aí era um sogrão, né? Que sogro maravilhoso, né? Eu também tive um sogro, um homem de Deus, maravilhoso, um homem muito abençoado, ajudou muito na minha vida. Várias vezes, quando eu passei muita tristeza dando aula, muita dificuldade com aluno, né? Quem é professor aqui sabe disso, o pastor está aí, sabe que tem vontade, tem hora que a gente tem vontade de abandonar, né? Não é fácil, é muito difícil. E cada vez está mais difícil. E eu pegava... olha, teve uma vez, olha que eu não sou de abandonar, né? Mas teve uma vez que eu passei uma luta tão grande, graças a Deus não me lembro o que é mais. Né? Ainda bem que eu não me lembro. E eu fiquei tão braba, fiquei tão nervosa, e eu disse, eu não vou dar aula hoje à tarde. Hoje eu vou dar um descanso para mim. Peguei o carro e fui lá na casa do meu sogro, né? Ele é uma benção, meu sogro. E cheguei lá, olha, chorei, contei para ele a história. Ele preparou um café para mim, como ele sempre fazia. Aí depois ele falou, olha, mas que tarde maravilhosa que eu passei, gente. Só dele me ouvir, de me dar atenção, foi uma benção. Depois ele falou para o Gerson que não sabia o que ele fazia comigo. Porque ele falou, ela chorou tanto, eu não sabia o que fazer com ela. E não sabia como ajudar, né? Mas ele não sabe como ele me ajudou, né? Me ouvindo, fazendo café para mim, que eu gosto muito de café. Então, olha que sogro, que bênção. Ele era uma bênção na igreja e na vida de muitos irmãos. E eu fico imaginando Jetro, né? Ele se dispôs a cuidar da Zípora, que era a esposa de Moisés, e dos seus 2 filhos. Então, porque pensa na luta de Moisés, ele não tinha condição de dar atenção para Zípora, para as crianças, então Jetro ficou cuidando. Mas não, eles não estavam muito longe ali do Monte Sinai, com certeza, e então agora ele vai e leva, e eu acredito que o Jetro escutou toda aquela notícia, né? A notícia circulou, olha, veja como Deus usou a vida de Moisés para tirar o povo do Egito. E olha, disse que daí eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho no seco. Aliás, Deus abençoou, né? Abriu o mar. E olha, e também chegaram num lugar que não tinha água. E daí, nossa, o Jetro fica falando, não. Eu não vou ficar aqui, não. Quero saber dessa história de verdade. E pega a Zípora, né? Que era a filha dele, é claro, os filhos, e vão levar lá para Moisés. Falou, olha, eu estou sabendo, fiquei sabendo do que Deus fez com vocês lá no Egito e até agora. Então, eles estavam lá acampados, já estavam agora no Sinai, né? Então, chegou lá... E Moisés, né, naquele encontro que tiveram, ele testemunha do que Deus realizou, né, a Faraó e aos egípcios, e como o Senhor livrara, né? A minha pergunta agora. Todos nós, com certeza, nós temos uma história para contar de um livramento de Deus, né, nas nossas vidas, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Irmãos, esses relatos, eles devem ser, essas histórias vividas, essas experiências com Deus, elas devem ser contadas aos nossos filhos, porque isso ajuda muito a fortalecer a fé dos nossos filhos e também para que eles possam confiar em Deus e na provisão de Deus. E Jetro disse assim, vamos ver o capítulo 18, no versículo 11, ele diz assim, agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, pois fez isto aos que trataram a Israel com arrogância. Ele reafirma a sua fé em Deus. Jetro era um homem de Deus. Ele era um crente em Deus. Jesus Cristo não havia chegado, então, mas ele era um homem que confiava nas promessas de Deus. Por isso ele diz, agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses.
A minha pergunta é: em algum momento da sua vida você já chegou a uma conclusão de quem realmente Deus é? Jetro, ele ofereceu o holocausto. Imagina a alegria de estarem juntos, né? Porque Moisés já deveria ter participado junto com Jetro de outras ocasiões em que ofereceram holocausto e sacrifício a Deus. Então, o versículo 12 fala isso para a gente. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Então, eu acho que foi um dia assim maravilhoso, né? De alegria, de gratidão. Mas aí, Jetro ali começou a observar a vida de Moisés. De repente ele viu Moisés sentado. Imagina, gente, uma fila enorme de gente, né? De quase 2 milhões de pessoas, e Moisés ali sentado. Ficava sentado de manhã até a noite. E todo mundo para se aconselhar com Moisés. É claro, eles tinham muito que... eles precisavam se aconselhar com Moisés. Falou, tem gente que entrou lá no meu lugar, lá na minha tenda, aquele pedaço ali é meu. Olha, alguém falou mal de mim. E, olha, eu estou nessa situação. O povo vinha consultar Moisés. Veja o que Deus quer que eu faça. Eles precisavam de conselho, eram muitas demandas, muitas disputas. E aquela fila, pensa na fila de quase 2 milhões de pessoas. E o Moisés ficava sentado e o povo ali de pé. É a fila, gente, veja só, é a fila maior que a fila da vacina, tá? Vocês viram já algumas filas da vacina? Eu não enfrentei nenhuma dessas filas, tá? Porque já fui lá no lugar certo, para mim deu tudo certo, né? Só enfrentei um pouquinho de fila que já me desgastou, mas nem uma fila enorme como eu vi por aí, tá? Era uma fila muito grande e muita gente falando então, Moisés precisava realmente falar com o povo, olha, o nosso regulamento aqui é assim, as nossas normas é assim que nós temos que fazer. Moisés precisava estar orientando, ajudando aquele povo, né? Então, Jetro olhou aquilo e falou, não, esse negócio não pode continuar desse jeito, não. Você não vai aguentar, você vai ficar doente, você está se desgastando demais. E o povo, coitado, aí de pé na fila? Não, e aquele calor que devia ser, né? E aquele sol, eu não sei como é que era, né? Uma coisa muito difícil. Ele falou, escuta, vem cá, vou te ajudar, vou te dar uma ideia aqui. Aí vem a provisão da sabedoria, né? Realmente, o Jetro o sogro dele era um homem muito experiente, né? E falou, olha, eu vou te dar um conselho aí. Faz assim, divide, você ensina para esse povo os estatutos, ensina para esse povo aí as leis de Deus, dá uma aula aí para eles, né? Ensina o caminho, como é que eles devem fazer, como é que eles devem trabalhar, dá uma aula para eles. Aí divide esse povo, faz um chefe coloca chefes, pessoas, homens de verdade, pessoas idôneas, né? Coloca homens experientes. Pega um grupo de 1.000 pessoas, coloca um chefe para um grupo de 1.000 pessoas. Se você olhar no versículo 21, irmãos, eu não estou lendo todos os textos, porque é grande demais os textos, né? Tá bom? Então a gente ia passar só lendo os textos. Então aí... Mas ele dizia assim, mas procura dentre todo o povo, 18, versículo 21. Mas procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Né? Agora, o que eles vão fazer? Sabe essas causas menores que não são tão cruciais, tão pesadas, esses chefes podem resolver, podem ajudar o povo. E quando a coisa for crucial, for um problema muito sério, aí trazem para você, Moisés. Tá? Claro,
Você representa o povo diante de Deus, né? Então, a coisa ficou bem mais fácil, né? O trabalho ficou muito mais fácil. E o que a gente pode aprender com isso daí? Também que podemos pedir sabedoria a Deus. Então, a provisão da sabedoria chegou para Moisés, né? Deus deu sabedoria para o Jetro, né? E esse pôde ajudar a Moisés. E saber que Deus, a palavra de Deus diz que Ele está sempre pronto a nos dar sabedoria, a qualquer momento que precisamos, e não vai nos lançar em rosto. Vamos lá, irmãos, para o capítulo 19, agora lá no Monte Sinai. Essa é a parte, tudo é importante, tudo que estudamos, mas aqui é o centro da nossa lição, né? 3 meses depois da saída, vamos lá, versículo 1. No terceiro mês, eles já estavam, depois de 3 meses, né, da saída do Egito, eles vão chegar no Monte Sinai, não é? Então, aí nós vamos agora ver o que vai acontecer aí quando eles se acampam aí. Eles ficam acampados aí aproximadamente 1 ano. Então, Deus chama o Moisés, fala: olha, Moisés, é o seguinte, né? Eu quero que você prepare o povo. Eu tenho um plano. Eu vou ter que cortar algumas coisas aqui, irmãos, não vou conseguir falar tudo. Mas uma coisa, antes de ir para frente, eu gostaria de lembrar o seguinte, que o Monte Sinai, põe a imagem do monte lá para a gente, por favor, irmão. Voltando novamente, ninguém sabe o lugar exato onde Deus falou com Moisés, tá? É uma cadeia montanhosa, não tem como a gente saber, mas aí está uma das imagens do Monte Sinai, são muitas imagens que existem, muita coisa importante, muitos relatos há na Bíblia do que aconteceu no Monte Sinai, muita coisa aconteceu no Monte Sinai, é muito marcado, e nós temos que cuidar muito com a questão da idolatria, né? Que vocês sabem que existem muitas peregrinações para o Monte Sinai, muitas pessoas gastam muitos milhares de dólares para chegar até o Monte Sinai, fazer peregrinação, fazer orações, e ainda dizer: não, eu fui no Monte Sinai, fui orar lá, né? Fui lá, eu pude falar com Deus. Isso é idolatria do monte, não é isso. Deus atende a nossa oração em qualquer lugar que estivermos. Não precisamos ir no Monte Sinai, tá bom? Então, a gente tem que lembrar disso daí, tá? O poder está em Deus, né? E não no Monte Sinai. Relembrando, não existe oração forte, existe um Deus forte. E não é porque você foi no monte ou porque um dia você vai no monte que realmente aí sim você vai ter um encontro com Deus. Não, nós podemos ter um encontro com Deus todos os dias, todos os momentos, e lembrar o seguinte: às vezes a gente sabe, né? Mas tem que erguer as mãos ao céu porque Deus está lá no céu. Sim, Ele está no céu. Mas o relacionamento com Deus, a gente pensar não só no sentido vertical, mas no sentido horizontal. Deus está no meio do seu povo agora. E Ele ouve a nossa oração onde nós estivermos. Mas vamos voltar aqui ao nosso texto, né? Que Deus falou com Moisés, né? Vocês viram tudo que eu fiz com vocês lá com os egípcios. Vocês viram como que eu transportei vocês como asas de águia, quer dizer, como foi que eu trouxe vocês para mim? No versículo 5, ele diz lá agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Deus escolheu esse povo, não é porque Israel fosse um povo de destaque, que fosse um povo forte,
politicamente, ou que fosse um povo de destaque entre os outros povos. Não, pelo contrário, é um povo muito pequeno, sem importância, mas Deus, Ele é soberano, nós sabemos disso, né? E então Deus escolhe, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Ele mesmo disse lá, ó, embora toda a terra seja minha, todas as nações são minhas, mas eu decidi escolher esse povo. Então, vamos continuar aí. No versículo 6 diz que vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Muito bem. Então, a intenção de Deus com todo o povo de Israel é que eles vivessem como sacerdotes. Nessa época ainda não estavam, os sacerdotes Arão ainda não, eles não estavam ocupando o seu trabalho como sacerdote. Mas Deus está dizendo assim, olha, eu quero que vocês vivam como sacerdotes, mostrando, testemunhando do verdadeiro Deus para as outras nações. Que vocês sejam como, vocês vão ser como espelho para essas outras nações, influenciando os outros povos a adorarem a Deus. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Foi bem pelo contrário, né? Teve hora que eles fizeram um bezerro de ouro, né? Chegou um momento que eles, em vez deles influenciarem outros povos a adorar a Deus, eles foram influenciados por nações pagãs. E nação santa, Deus queria um povo diferente, um povo separado. Em Levítico, nós vamos encontrar a declaração, diversas vezes, Deus dizendo, sereis santos, porque eu sou santo. E é interessante que quando Moisés compartilha, nós não vamos ler, mas depois, se você tiver um tempo, leia em casa todo o relato. Quando Moisés relata para o povo, olha, Deus falou comigo, olha, Deus prometeu, né, que nós vamos ser uma propriedade exclusiva de Deus, né, propriedade peculiar, como diz a Bíblia. Ele quer que a gente seja uma nação santa. Ele tem muitas promessas para nós. E aí o que acontece? O povo ficou animado, né? Opa! Ah, sim, pode deixar que a gente vai cumprir tudo isso aí. E eles estavam animados, né? Eles prometeram com entusiasmo obedecer. E a gente percebe o seguinte também, indo agora para o Novo Testamento, na carta de Pedro, primeira carta de Pedro 2:9, aliás, os versículos 5 a 9, mas vale a pena a gente ler, irmãos. Vamos lá. Acho que tem lá. Faz favor, Tiago, coloque para nós o texto lá. A carta de 1 Pedro, capítulo 2. Acho que eu só coloquei o versículo 9, se não me engano. Vamos ler só o versículo 9. Nosso tempo já está terminando. A gente vê que o apóstolo Pedro, é carta de 1 Pedro 2:9. Pedro, ele vai usar essa mesma ideia, né, de Êxodo, capítulo 19, versículo 6. E ele chama a igreja, também incluindo cada um de nós hoje, para sermos um sacerdócio santo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí está o versículo, né? Então, hoje nós somos o sacerdócio. Deus nos chama para sermos também sacerdotes, né? Diz que nós somos a raça eleita de Deus. Nação santa. Ele quer que nós, agora, testemunhemos daquilo que Deus fez na nossa vida, daquilo da transformação de que Jesus Cristo faz na nossa vida, que nós devemos anunciar o Salvador como o único meio de salvação, o único caminho para chegar ao céu.
né? E que Cristo é a única esperança. Nós vivemos hoje, irmãos, na nova aliança, né? A aliança que Deus fez conosco, naquele tempo a aliança era selada com a morte de bodes, de carneiros, de ovelhas, mas hoje vivemos na nova aliança que foi selada com o sangue de Jesus Cristo, o Messias. Então, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, o nosso desejo é obedecer a Jesus e logo nos batizar, tornarmos membros da Igreja de Jesus Cristo, né? Tornarmos membros de uma igreja. Quando acontece o batismo, nós estamos mostrando, testemunhando que nós, quando somos imergidos na água, nós estamos dizendo que nós morremos para o mundo, deixamos a velha vida de desobediência, que estamos prontos para viver para Jesus Cristo, estamos sendo sepultados com Jesus Cristo, como ele foi sepultado, né? E quando saímos da água, estamos dizendo, agora estamos prontos para uma nova vida em Cristo Jesus. Mas, assim como o povo de Deus, não é? Também nós vivemos... Aquele povo de Deus tinha hora que eles tinham altos, estavam prontos, estavam animados, mas tinha hora que eles eram infiéis a Deus. E nós também, conosco não acontece diferente, né? Há momentos que nós estamos realmente dispostos a obedecer, né? Mas há momentos que nós vacilamos, né? Mas Deus é fiel e Deus sempre foi fiel. Deus nunca mudou, Ele continua sendo fiel. Deus é fiel eternamente, né? Então, e Deus sempre renovava a sua aliança. A gente pode ver na Bíblia que Deus renovava, começou com Abraão. Abraão, nós não vamos ler os textos porque não dá mais tempo. Mas Abraão, ele foi fiel, ele obedeceu a Deus, né? Deus fez promessas para Abraão, Deus fez promessas para Isaac, para Jacó, né? Então, o povo desobedecia, né? Mas Deus sempre renovava a sua aliança. Deus sempre falou, olha, se vocês forem fiéis, né? As bênçãos de Deus serão sobre vocês. Deus diz para Abraão, Isaac, Jacó, né? Deus diz para Abraão primeiro, olha, você vai ser pai de uma grande nação. Deus cumpriu a promessa? Sim, cumpriu. Porque nós fazemos parte, sim, daquele povo lá, do povo de Deus, né? Nós somos o povo de Deus, fazemos parte daquele povo, de Abraão, de Isaac e Jacó. Somos um povo, só que tem uma diferença, tá? Só que aquele povo, eles estavam aguardando a vinda do Messias. Estavam sob a velha aliança. A aliança com Moisés. Então, eles estavam lá, vivendo, estavam aguardando a vinda do Messias. Nós somos do mesmo povo, só que nós agora aguardamos a volta de Jesus. Jesus já veio, aproximadamente 2000 anos atrás, mas agora nós aguardamos a volta de Jesus. Ok? Então, fazemos parte do mesmo povo, mas com essa diferença. Tá? E Deus, voltando a falar naquilo que eu estava falando, Deus continua até hoje dizendo, Ele está pronto para renovar a sua aliança conosco. Nós pecamos, nós erramos, mas quando o nosso coração, de fato, quando nós queremos que Deus nos transforme, que Ele nos mude, quando realmente mostramos arrependimento, porque Deus conhece o nosso coração, né? Mas Ele sabe quando estamos realmente dispostos a ter uma nova vida. Então, Ele nos perdoa, Ele renova a sua aliança conosco. Porque a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, eu vou parar por aqui.
Eu não terminei a lição. Ainda há muita coisa, há muita coisa. Eu tentei resumir o máximo que pude, para chegar pelo menos até aqui. Há muita coisa, é uma lição muito rica. Só para lembrar os irmãos que quando nos casamos, nós fazemos uma aliança e nós prometemos ao nosso companheiro, que nós vamos amá-lo, que nós vamos honrá-lo, que nós prometemos o amor, prometemos a nossa fidelidade. É isso que nós fazemos, e também isso ilustra também a aliança que nós fazemos com Deus, né? De sermos fiéis. E também outra coisa muito importante: as promessas de Deus, elas vão se cumprir em nossa vida, se nós formos fiéis. Assim como Deus disse: olha, se vocês andarem nos meus caminhos, eu vou estar com vocês. Deus cumpriu a sua promessa. Aquilo que Deus, a parte de Deus, ele foi feito. Mas o povo era infiel. Mas eu prometo, além de estar com vocês, vocês vão ser muito abençoados. Então, há muitas promessas de Deus. E agora eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Já disse isso muitas vezes. Que as bênçãos de Deus, todos recebem. Todos. O sol, olha que sol lindo. Você acha que está brilhando só aqui para nós, esse sol? Só está brilhando lá no nosso condomínio, lá no nosso quintal? Não, o sol brilha sobre os justos, sobre os injustos, sobre os bons e sobre os maus. A chuva, que chuva gostosa, né? Parece que foram 2 noites seguidas, que chuva boa, né? Pelo menos na minha casa foi uma chuva tranquila. Eu moro em apartamento, então não vejo muita tempestade, né? Só quando é muito forte. Mas que chuva! Estávamos precisando de chuva, que bênção! Ela caiu só no meu quintal? Ou só no quintal nosso? Não. Ela caiu também, caiu no quintal dos bons e dos maus. Enfim, as bênçãos são incontáveis. Mas as promessas de Deus são para os seus filhos. Aqueles que não entregaram suas vidas a Jesus são criaturas de Deus. Recebem bênçãos. Mas as promessas de Deus são para os filhos, para aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus. Deus continua fiel. Ele é eternamente fiel. Nós precisamos fazer a nossa parte. Que Deus nos abençoe. Amém?